Olá, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Saudamos a todos com a paz de Jesus. É assim que eu amo saudar os meus irmãos. Estamos unidos em torno de Jesus. Estamos unidos em torno da palavra de Deus. Estamos irmanados pelo Espírito Santo que nos une. Que bom podermos ter este tempo de liberdade religiosa, esse tempo de paz, esse tempo de circunstâncias favoráveis que Deus proveu. Deus criou estas condições favoráveis para que possamos ter as lives. Queridos, aquilo que Satanás planejou para ser um caos, aquilo que Satanás planejou para destruir a igreja, para impedir as pessoas de irem à igreja, Deus tem transformado esta situação, estas circunstâncias, em momentos de bênçãos. Porque eu nunca tenho pregado tanto, nunca preguei tanto na minha vida como eu estou pregando ultimamente. Nunca preguei, sinceramente. Ontem, sábado, às 6:30 da manhã, eu estava pregando. Às 9 da manhã, eu estava pregando. Às 10:30 da manhã, eu estava numa live estudando a lição bíblica. E, queridos, hoje de manhã, nós já fizemos as reflexões sobre o Espírito Santo. E agora estamos aqui com vocês estudando a palavra de Deus. E logo mais, depois das 8, nós teremos o culto da nossa igreja. Queridos, nunca preguei tanto em minha vida. E Deus proveu estes momentos para você e para mim. Louvado seja Deus. Estamos orando pelos nossos irmãos que estão sofrendo perdas, sofrendo mortes de entes queridos, chorando com eles, lamentando com eles o sofrimento. Mas ao mesmo tempo temos que dar glória a Deus, porque Deus tem transformado esta situação em bênçãos. Deus tira a glória para o seu nome neste momento, para que possamos estudar a palavra, nos aprofundar nas profecias. Eu quero, antes de estudar o tema de hoje, eu quero orar com vocês. Esteja onde você estiver, neste momento, você feche os teus olhos, feche os olhos, e nós vamos conversar com o nosso Deus neste momento. Pai Santo que estás nos céus, querido Jesus, amado e Salvador, santo e venerável, estamos na tua presença, Pai amado, para suplicar que o Senhor derrame, em nome de Jesus, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que neste nome poderoso e santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo seja derramado sobre todas as mentes, sobre todos os corações, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, em todos os países em que eles falam português, que pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo neste momento, que este poder regenerador e santificador que é o Espírito Santo esteja atuando em mim como mensageiro teu, e que ele também esteja atuando nos meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, onde eles estiverem. Que o Espírito Santo nos una em torno de Jesus e em torno do estudo da tua palavra. Responde os anseios dos teus filhos. Responde as orações que eles têm no coração. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, esta é a primeira live desta série que estamos fazendo, de 7 lives sobre Apocalipse, revelações de Jesus. Estas 7 lives, Apocalipse, revelações de Jesus, elas giram em torno destes 3 volumes que nós escrevemos sobre o Apocalipse. Revelações de Jesus, volume 3, Revelações de Jesus, volume 2, e Revelações de Jesus, volume 1. Todos estes assuntos que nós vamos estar estudando com vocês nas 7 lives, estes assuntos estão aqui dentro destes livros que escrevemos em 2005, publicado em 2006.
Em 2006, estes livros foram publicados. E, queridos, os assuntos que vamos estar estudando dizem respeito ao Apocalipse. Temos também aqui Revelações de Daniel, volume 2, e Revelações de Daniel, volume 1. Também não dá para entender o Apocalipse separado de Daniel. Por isso, vamos estar estudando com vocês assuntos que dizem respeito ao Apocalipse e Daniel. Daniel e as revelações que Deus deu a ele. E também este outro livro precioso, O Sétimo Milênio. O Sétimo Milênio. Tem tudo a ver com o tema que nós vamos estudar hoje. O Sétimo Milênio. Portanto, queridos, se você não se inscreveu nos grupos do WhatsApp, você se inscreva. A página do WhatsApp é Pastor Samuel Ramos, ou seja, PR Samuel Ramos, tudo junto, .com.br. Pessoas perguntam, por que o grupo do WhatsApp? Porque nós vamos responder todas as perguntas que forem feitas lá nos grupos do WhatsApp. O meu amigo e irmão em Cristo, Gilmar Lira, ele administra os grupos, mas ele só posta ali aquilo que eu mando para ele. As mensagens que eu mando, os vídeos que eu mando, os áudios que eu mando, ele posta. E ele vai coletar as perguntas que os irmãos fazem nos grupos e vai me passar para que eu faça um vídeo respondendo as perguntas. Portanto, enquanto estamos falando, os grupos do WhatsApp estarão abertos. E depois que nós terminarmos a live, os grupos do WhatsApp continuam abertos ainda por mais uma meia hora ou 40 minutos, para que você escreva e pergunte tudo o que você quer perguntar sobre o tema. É importante que você faça perguntas sobre o tema da live, para que possamos responder de uma maneira mais específica, ok? Na quarta-feira nós vamos continuar com a segunda live. A segunda live será sobre as 7 festas sagradas da Palavra de Deus. Portanto, hoje nós vamos estudar com você sobre os 1000 anos. Os 1000 anos de onde? Os 1000 anos do Apocalipse. Por isso você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Queridos, os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20, eles são muito claros. São muito claros. Você sabe que a Bíblia explica a Bíblia. A melhor forma de entender a Bíblia é deixando que a Bíblia explique a Bíblia. Sem ideias humanas. Sem buscar explicações em outros livros. Porque a Bíblia é toda suficiente para esclarecer a Bíblia. Portanto, o capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos começar lendo com você, capítulo 20, verso 1, fala sobre os 1000 anos. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Tem um papel, um caderno do seu lado, anote as passagens, os textos, escreva ali as perguntas que você não entende, as dúvidas, para poder fazer depois nos grupos do WhatsApp. Apocalipse capítulo 20 e o verso 1. E vi descer dos céus. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Durante os 1000 anos ele não vai enganar nação nenhuma. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Satanás, que será preso no início dos 1000 anos, ele será solto no final dos 1000 anos, por um pouquinho de tempo, diz aqui. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Está claro isso? Satanás, ele é preso no início dos 1000 anos. E ele fica preso durante os 1000 anos. E no final dos 1000 anos ele será solto por um pouco de tempo, porque ele vai arregimentar um exército para atacar a cidade santa, que vai descer do céu no final dos 1000 anos. Vamos ler agora o verso 4. E vi tronos
e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. João viu em visão, durante os 1000 anos, os santos do Altíssimo, os santos de Deus que foram arrebatados para o céu. João os viu assentados em tronos. Sempre que a Bíblia fala assentados em tronos, tem a ver, diz respeito a julgamento, a juízo. Queridos, por que os ímpios vão ser julgados pelos santos do Altíssimo durante os 1000 anos no céu, se eles já estão perdidos? Se eles não estão no céu com os santos, é porque eles estão perdidos. E por que eles serão julgados? Ah, queridos, porque você e eu temos uma lista de 50, 70, 80 ou 100 nomes que nós vamos procurar lá no céu e não vamos encontrar. E eu vou perguntar para Jesus, querido Jesus, por que o fulano, o ciclano, o beltrano, por que eles não estão aqui? Eu tinha certeza de que eles estariam aqui, comigo, durante os 1000 anos aqui no céu. Por que eles não estão? Queridos, imaginem todos os milhares e milhões de salvos, cada um com uma lista de 50, 70 ou mais pessoas, querendo saber por que elas não foram salvas. Ó, queridos, por isso, nome por nome dos ímpios será passado em juízo durante os 1000 anos, não para ver se eles vão se salvar ou vão se perder, não, eles já estão perdidos, mas porque nós queremos saber o porquê que eles se perderam. Qual é a vida oculta que eles tinham que nós não sabíamos? Vida oculta, vida escondida, pecados ocultos que nós não sabíamos, maridos que a esposa desejaria ver no céu e não estará lá, esposas que o marido desejaria ver no céu e não estará lá, filho, um pastor ou um pastor que você tinha certeza de que estaria no céu e não está lá, você vai querer saber. Por isso Deus conserva um registro de toda a vida dos salvos e a vida dos ímpios. Está tudo registrado, queridos. E Deus vai mostrar para você por que os ímpios se perderam. Por que eles não estão no céu? Durante os 1000 anos, então, os santos do Altíssimo foram vistos por João assentados sobre tronos e receberam poder de julgar, diz aqui o verso 4. Leia o verso 4 de novo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. O próprio apóstolo Paulo lá diz, na primeira carta aos Coríntios, ele diz, vocês cristãos que ficam brigando um com o outro, e você que leva o teu irmão a juízo diante da corte, vocês não podem resolver o problema de vocês em família, dentro da igreja? Vocês que vão julgar os santos, Paulo diz lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vocês que vão julgar os santos, vocês que vão julgar os ímpios, vocês que vão julgar os anjos, essa é a expressão que Paulo usa lá, vocês que vão julgar os anjos, ou seja, os anjos caídos, você vai querer saber por que os anjos caídos estão perdidos? Nós vamos descobrir coisas que hoje nós não sabemos. Por que Satanás, por que Lúcifer se rebelou contra Deus? Eu não sei, você não tem conhecimento sobre isso, eu também não tenho. São coisas que serão reveladas durante esses 1000 anos. O porquê dos ímpios, o porquê dos demônios, o porquê da rebelião de Lúcifer. Por isso, queridos, Paulo diz, vocês, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler esse texto, né? Vamos ler esse texto para que você possa marcar esse texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Capítulo 6, diz aqui, capítulo 6, e o verso 1 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 em diante. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo, perante os injustos e não perante os santos? E não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quando é que os santos vão julgar o mundo? E os anjos caídos? Durante os 1000 anos. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos, você e eu que pertencemos a Jesus, que estaremos salvos, que anjos nós vamos julgar? Os demônios, os anjos caídos, Lúcifer? E quando? Durante os 1000 anos, vamos estar assentados em tronos? E aqui diz, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos,
quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, queridos, quando existe uma desavença, uma contenda entre irmãos da igreja, não vão à corte resolver. Resolvam entre vocês. E não vão à corte, porque vocês têm que ter discernimento para julgar essas coisas mínimas que acontecem nesta vida terrena. Porque nós vamos nos assentar em tronos para julgar os ímpios e para julgar o mundo perdido e para julgar os anjos caídos. Agora, voltando para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Diz aqui, não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Aleluia! Todo aquele que não receber o sinal da besta na sua mão ou na sua testa, todo aquele que não adorar a besta do Apocalipse 13, e não receber esse número 666, ele será salvo por Jesus Cristo. Queridos, este é um outro assunto que nós vamos estudar logo mais com você sobre o sinal de Deus e o sinal da besta. Mas aqui está dizendo que aqueles que João viu assentados sobre os tronos, julgando o mundo, julgando os anjos caídos durante os 1000 anos no céu, são aqueles que deram suas vidas por Jesus, aqueles que não receberam o sinal da besta, aqueles que não receberam nas suas mãos, nem nas suas testas, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você quer passar esses 1000 anos aonde, meu irmão? Você quer passar esses 1000 anos no céu? Bendito seja Deus, bem-aventurada essa esperança de passar esses 1000 anos com Jesus Cristo no céu, porque este é o sonho de Deus para você. Existem aqueles que ensinam que os 1000 anos, os salvos, o povo de Deus, a igreja de Deus, vai ficar na terra. Queridos, não é assim. Não é assim. Existem aqueles que dizem que para o céu só irão 144.000 e os outros permanecerão na terra durante os 1000 anos. Não, queridos, não é assim. Nós vamos ler agora versos da Bíblia que mostram que não são só os 144.000 que serão levados para o céu, para estarem com Jesus durante os 1000 anos, não. E vamos ler também versos na Bíblia que mostram que durante os 1000 anos aqui na terra não fica nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher. Não fica nenhuma igreja de Deus aqui na terra durante os 1000 anos, que a terra estará desolada, chamada de abismo. Porque esta é a expressão bíblica para abismo, é a terra desolada e vazia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O planeta Terra era envolvido por água, e não tinha luz do sol, havia trevas sobre a face do abismo. O planeta Terra sem forma e vazio, diz aqui o verso 2, Gênesis 1, 2. A Bíblia explica a Bíblia, meu querido irmão. A Bíblia explica que abismo é a terra sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era um abismo antes do primeiro dia da semana da criação? Sim. Antes de Deus falar, haja luz, no verso 3, Gênesis 1, 3, Deus disse, haja luz. Mas antes de Deus dizer, haja luz, a terra era um abismo. A terra voltará a ser um abismo quando não brilhar mais aqui a luz do sol, nem da lua, nem a luz das estrelas. E quando não existir nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum animal, nenhuma ave, nada mais sobre a terra estará desolada e vazia, um abismo. Por isso Satanás será preso nesse abismo, que é o planeta Terra, na sua forma caótica, desolada e vazio. Mas durante esses 1000 anos, os salvos, você e eu, todo aquele que clama pelo sangue de Jesus Cristo, durante esses 1000 anos eles estarão vivendo e reinando com
Cristo Jesus. Jesus arrebata a sua igreja para o céu. E nós vamos viver esses 1000 anos com Jesus no céu. Vamos continuar lendo agora o verso 5. Verso 5. Mas os outros mortos. Que outros mortos? Ah, queridos, existem os mortos santos e justos que morreram em Cristo, que ressuscitarão e irão para o céu com Jesus. Isto está aqui no verso 6. Leia o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia! Existe a primeira ressurreição. Por quê? Porque existe a segunda ressurreição. Se não existisse a segunda ressurreição, a Bíblia não estaria dizendo bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira. Uma vez eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa e ele, quando eu terminei o estudo, ele disse: pastor, vamos ter 2 ressurreições gerais? Falei, sim. Uma no começo dos 1000 anos e outra no final dos 1000 anos. Ele disse, que legal. Então quer dizer que se eu não ressuscitar na primeira, eu posso ressuscitar na segunda? Eu disse, sim. Só que nós vamos ter que fazer o estudo de novo, porque você não entendeu nada. Queridos, ele estava contente porque ele podia ressuscitar na segunda ressurreição se não ressuscitasse na primeira. Queridos, os bem-aventurados são aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Todos os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão na primeira ressurreição geral dos salvos. Diz aqui, capítulo 20 de Apocalipse, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Você tem que entender, meu querido irmão, o que a Bíblia significa quando fala segunda morte. A primeira morte, bons e maus morrem. Quem ama Jesus e quem não ama, o cristão e o ateu, todo mundo morre a primeira morte. Mas esta primeira morte é um sono. Jesus disse, Lázaro, meu amigo, dorme, eu vou acordá-lo. Para Jesus Cristo, a primeira morte é um sono inconsciente, que será despertado pela voz de Deus, chamando os filhos de Deus para a ressurreição. Mas a segunda morte não é um sono. A segunda morte, ninguém vai ressuscitar da segunda morte. A segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no lago de fogo e enxofre, porque isso está na Bíblia. Mas isto está na Bíblia dizendo não que existe hoje um lago de fogo e enxofre, não, queridos, mas vai existir o lago de fogo e enxofre, onde todos os ímpios e Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para os Satanás e os seus anjos. O lago de fogo e enxofre não foi preparado para você, meu irmão. Jesus disse claramente que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e os seus anjos. Por que vamos ter tantos homens e mulheres no lago de fogo e enxofre? Porque eles escolheram pular para dentro do lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para eles. Para você, Deus está preparando o céu, um novo céu e uma nova terra. Mas tem condições. Você não vai ser levado para o céu sem condições. Deus coloca as condições. Quais são as condições? Aceitar a Jesus como Salvador. Confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Aceitar a Bíblia como uma palavra revelada de Deus. E assim você se prepara para ser arrebatado para o céu, para estar com Cristo estes 1000 anos no céu. Você não vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, porque você escolheu o sonho de Deus para você, que é o novo céu e uma nova terra. Mas, queridos, aqui diz capítulo 20 e o verso 6, estamos lendo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder o quê? A segunda morte. A primeira morte que todos morremos não é eterna, mas a segunda morte é eterna. Ninguém mais vai ressuscitar da segunda morte. E a Bíblia fala aqui da segunda morte. Vira a página, nós estamos aqui no capítulo 20, vire a página para o capítulo 21. Capítulo 21 e o verso 8. Veja quem vai sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Que vão ser queimados e não vão ser ressuscitados nunca mais. Não vão mais existir. Vejam agora o capítulo 21, verso 8.
Mas quanto aos covardes, olha aí, estou lendo o capítulo 21, verso 8, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários. Hoje existe muita fornicação, meu irmão. Hoje as pessoas não casam mais, as pessoas fornicam. Fornicação. Olha o que Deus está falando daqueles que são covardes, que não se posicionam ao lado de Jesus, daqueles que são incrédulos, que dizem, eu não creio nisso. Você não crê? O destino dos incrédulos está aqui. Deus não engana ninguém, queridos. Deus não engana, Deus é claro, Deus é transparente. Os covardes que não se posicionam ao lado do que é certo, os incrédulos que não creem na palavra de Deus, os abomináveis que cometem abominações terríveis, os homicidas e os fornicários e os feiticeiros. Olha aqui o fim dos bruxos, das bruxas, do Harry Potter. Veja aqui o fim de toda esta bruxaria que existe no mundo hoje, nas novelas. Essa bruxaria toda que existe no Harry Potter, nos filmes de Hollywood. Veja qual é o fim dos feiticeiros. Todos os fornicários e os feiticeiros e os idólatras. O que quer dizer idólatras? Os que adoram ídolos. O segundo mandamento da palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante, ali tem os 10 mandamentos. E o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra, não te encurvarás diante delas, não as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Queridos, nós não podemos adorar imagens, só podemos adorar Jesus, só podemos adorar Deus. Por isso diz aqui, os idólatras estarão também destinados ao lago de fogo e enxofre. E o que mais além dos idólatras? E todos os mentirosos. Ah, queridos, são muitos mentirosos, não é? Há pessoas que acham que a mentira é coisa normal. Ah, pastor, eu não minto assim, descaradamente, mas eu cometo algumas mentiras brancas. Existem mentiras amarelas, existem mentiras cor-de-rosas, existem mentiras que são meias verdades, não é? Meias verdades. Existem mentiras que são insinuações. Queridos, o lugar dos mentirosos é junto com o pai da mentira, Jesus diz, em João capítulo 8, verso 44. João 8, verso 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é mentiroso. E os mentirosos estarão também no lago de fogo e enxofre. Mas para tudo isso aqui tem perdão, meu irmão. Para tudo isso aqui tem perdão. Você pode confessar os seus pecados e Jesus Cristo te perdoa. A graça do meu Jesus te cobre. Mas a hora de confessar não é lá, durante os 1000 anos. Não, a hora de confessar é agora. Você não pode ir para a cama com seus pecados. Você tem que ir para a cama com o perdão e não com o pecado. Por que você iria dormir com o pecado se você pode dormir com o perdão? Me diga uma coisa, meu querido irmão. Por que dormir com o pecado se você pode dormir com o perdão? Peça perdão a Deus pela mentira, pela bruxaria, pela fornicação, pela idolatria. E o que mais diz aqui? Finalzinho do verso 8. Estou lendo o capítulo 21 de Apocalipse, verso 8. Finalzinho do verso 8. A sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Então, o lago de fogo e enxofre, ele não existe agora, mas ele vai existir no final dos 1000 anos. Por isso, o capítulo 21 está depois do capítulo 20. O capítulo 20 são os 1000 anos. E no capítulo 21 fala o que vai acontecer depois dos 1000 anos. Os ímpios serão queimados com todos esses fornicários e bruxos. Por isso diz aqui, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o finalzinho do verso 8 diz, o que é a segunda morte. O que é a segunda morte? A morte no lago de fogo e enxofre. Quando? No final dos 1000 anos. Aleluia, porque Deus nos dá o conhecimento da palavra. Ele nos diz, ele é transparente. Ele quer salvar você e a mim. Agora, eu vou terminar de ler agora o capítulo 20, verso 6. Veja, agora nós vamos terminar de ler o capítulo 20, verso 6.
porque tem muitas verdades aqui. Nós não podemos ser apressados e ler atropeladamente a Bíblia, porque tem muita verdade preciosa em cada verso da Bíblia. Tudo isso que eu estou falando está no verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Leio de novo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos salvos. Acontece no começo dos 1000 anos. Não na metade dos 1000 anos. Não no fim dos 1000 anos. Mas no comecinho dos 1000 anos. Acontece a primeira ressurreição. Por quê? Porque eles viverão e reinarão com Cristo no céu 1000 anos. Então eles ressuscitam no começo dos 1000 anos. Isto é óbvio. Para você passar 1000 anos no céu, você tem que ir no começo dos 1000 anos. Então aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Você já sabe qual é a segunda morte. Lá no lago de fogo e enxofre, no final dos 1000 anos. Mas serão, termina a leitura comigo, verso 6. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia! Os 1000 anos são seus. Os 1000 anos são meus. Os 1000 anos é o período que Deus sonhou e está sonhando de levar a sua igreja para o céu. Não vamos viver eternamente no céu, são 1000 anos. São 1000 anos. Ah, pastor, e depois dos 1000 anos? Ah, depois dos 1000 anos, acontece aqui, queridos, o que está no capítulo 21. Depois dos 1000 anos, terminando os 1000 anos, acontece o que está no capítulo 21, verso 1. Leia comigo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No final dos 1000 anos, queridos, Deus recria o novo céu e a nova terra. Depois que os ímpios são queimados, queridos, Deus recria a terra. Deus recria a terra. É no final dos 1000 anos que a nova Jerusalém desce do céu. Leia o verso 2 agora. Verso 2, capítulo 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aleluia! A nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. A nova Jerusalém, ela vai descer do céu, prontinha, prontinha, nada a pôr, nada a tirar, perfeita. Mas vai descer no final dos 1000 anos. Na segunda vinda de Jesus, que vai acontecer dentro de pouco tempo, irmãos, não sabemos o dia e a hora, mas a segunda vinda de Jesus vai acontecer muito breve. Vai acontecer, então, a ressurreição dos salvos e Jesus arrebata a sua igreja para o céu, no começo dos 1000 anos. E vivemos com ele 1000 anos. No final dos 1000 anos, a nova Jerusalém desce do céu e você desce dentro da nova Jerusalém com Jesus Cristo, com todos os santos. Aleluia! Que bendita promessa, que bendita esperança. Verso 2, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Ela é tão linda, a nova Jerusalém, que é comparada a uma noiva preparada para o esposo. Queridos, e o verso 3 diz assim, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus. O que é a nova Jerusalém? É o tabernáculo de Deus. É a morada de Deus. A nova Jerusalém não será a morada tua e minha. Nós vamos adorar a Deus na nova Jerusalém. Mas Nova Jerusalém é a morada de Deus, é a casa de Deus. Quando vocês vão, uma vez por semana, ou 2, 3 vezes por semana, vocês vão à igreja, vocês dizem, eu estou indo à casa de Deus, para adorar a Deus. Pois bem, na nova terra, que Deus vai recriar, na nova terra, também tem a casa de Deus, chamada de Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos adorar a Deus, porque ali está o trono de Deus. Leia aí o verso 3, capítulo 21, verso 3. Isso acontece no final dos 1000 anos. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Como é que Deus habitará com o seu povo na nova terra? Através da nova Jerusalém, porque dentro da nova Jerusalém estará o trono de Deus. Isso está aqui no capítulo 22, não é? Capítulo 22, verso 1, diz que na nova Jerusalém está o trono de Deus. Leia o capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal,
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tem o trono do Pai e o trono do Cordeiro na Nova Jerusalém. E é ali que nós vamos adorá-lo. Queridos, esta Nova Jerusalém desce do céu no final dos 1000 anos. Ela é chamada a morada, o tabernáculo de Deus com os homens. E o verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O mundo de pecado passou. E agora, queridos, não existe mais o pecado, nem os pecadores, nem o pai do pecado, porque pecadores e também o pai do pecado, Satanás, todos serão queimados. Serão queimados. Volte agora para o capítulo 20. Capítulo 20 e o verso 7. Capítulo 20 e o verso 7. Leia comigo. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque agora ele tem muita gente para seduzir e reunir e formar um exército poderoso para atacar a Nova Jerusalém que desceu do céu. Por isso, queridos, agora nós vamos ler o capítulo 20 e o verso 5. O capítulo 20, verso 5 diz: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Queridos, a grande multidão de salvos que estão dormindo no pó da terra, eles serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus, que acontece justo no começo dos 1000 anos. Mas os outros mortos, que não ressuscitarem na primeira ressurreição, quem são eles? Os ímpios. Por isso aqui no verso 5, do capítulo 20, verso 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quer dizer que no final dos 1000 anos, os outros mortos ressuscitam. E eles são muitos, são como a areia do mar, porque são os ímpios que vêm lá desde Caim. Desde o Caim, que matou Abel, e vêm todos os ímpios de todos os tempos ressuscitam. Eles são como a areia do mar. E Satanás é o líder deles. Satanás vai reuni-los para batalharem contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. Capítulo 20 e o verso 8. Capítulo 20, verso 8. E sairá enganar, quem? Satanás. Sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Interessante que com a ressurreição dos ímpios, que são como a areia do mar, formam-se nações de novo. Porque aqui estão os grandes líderes mundiais. Eles são perdidos? Porque eles são da elite oculta do mundo? Eles são do Illuminati? Eles governam o mundo atual. São pessoas satanistas? São pessoas, queridos, que não amam a Jesus? Queridos, todos estes grandes líderes, Adolfo Hitler, Stalin, Lenin, queridos, todos estes grandes líderes do mundo, eles ressuscitam no final dos 1000 anos, na ressurreição dos ímpios. E eles, com Satanás, vão formar um grande exército. Por isso que diz o capítulo 20, verso 8. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Lá no livro de Ezequiel do Antigo Testamento, Gog e Magog eram inimigos do povo de Israel. E Deus disse para o povo de Israel: eu vou destruir Gog e Magog se vocês forem fiéis a mim. Se vocês não forem fiéis a mim, eu não vou destruir Gog e Magog. Israel não foi fiel a Deus. O Israel literal. Até rejeitou o Messias, não é? Então Deus não destruiu os inimigos chamados de Gog e Magog. Mas agora aqui, em Apocalipse capítulo 20, verso 8, aparece novamente Gog e Magog, representando todos os inimigos do povo de Deus. Agora, os inimigos do povo de Deus serão destruídos, serão queimados. Por isso, Gog e Magog aqui representam todos os inimigos do povo de Deus. Sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Vejam o que acontece no verso 9. E subiram sobre a largura da terra, do norte e do sul, do leste e do oeste. Satanás traz um exército enorme, de milhões, e cercam a Nova Jerusalém. Cercam a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer, queridos, exatamente onde está a velha Jerusalém. O plano de Deus era que Jesus Cristo fosse honrado
nesta Jerusalém que existe hoje lá. Mas a Jerusalém que existe hoje, lá na Palestina, esta Jerusalém rejeitou o Messias, crucificou o Messias, mas agora a Nova Jerusalém desce no mesmo lugar, o plano de Deus não mudou. Lá em Zacarias capítulo 14, não vamos ler por falta de tempo, mas anote aí, Zacarias capítulo 14, verso 1 em diante, explica que os pés de Jesus Cristo vão tocar o Monte das Oliveiras. E quando os pés de Jesus tocarem o Monte das Oliveiras vai se dividir e formar uma grande planície. Uma grande planície que vem lá desde o Iraque. Uma grande planície que vem lá desde o rio Eufrates até o rio Nilo, no Egito. Veja quão grande é esta grande planície. E ali vai descer a Nova Jerusalém. Ali vai estar a Nova Jerusalém. Por isso, queridos, aqui em Apocalipse 20 e o verso 9, diz assim: e subiram sobre a largura da terra. Satanás e todo este exército de ímpios, de norte a sul, leste e oeste, sobem sobre a largura da terra, de toda a terra, e cercaram o arraial dos santos. O arraial dos santos é a Nova Jerusalém que desceu do céu e está na terra. Está onde? Ali, no Monte das Oliveiras, que se tornou uma grande planície. Subiram e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Quem é a cidade amada? A Nova Jerusalém. Finalzinho do verso 9. O que acontece? Mas desceu fogo do céu e os devorou. Está claro, irmãos? Muitos pensam que o mal é eterno. Não, queridos. O bem é eterno. O bem já existia antes da rebelião de Lúcifer no céu. E o bem, que tem um nome, o bem tem um nome, chama-se Jesus. Ele já existia antes da rebelião de Lúcifer no céu. E vai continuar existindo depois que Satanás e os seus anjos forem queimados e feitos cinzas. Queridos, o mal acaba. Não acredite nessa teoria, nesse conceito que o mal é eterno. Satanás quer que você acredite que o mal é eterno. Vocês já viram aquela figura que tem um peixinho branco e um peixinho preto? Yin e Yang. Peixinho branco tem um olhinho preto. E o peixinho preto tem um olhinho branco. Eles dizem, este é o bem e o mal. E a felicidade depende do equilíbrio entre o bem e o mal. Mentira, irmãos. A felicidade não depende do equilíbrio entre o bem e o mal. A felicidade depende do bem absoluto. Do bem absoluto. O bem é absoluto. Aquele pingo preto no peixinho branco significa que em todo o bem existe o mal também. Não, queridos. Existe o bem absoluto, que é Jesus Cristo. Existe o mal absoluto, que é Satanás. E o mal será destruído. Os ímpios serão destruídos. E aqui diz, finalzinho do verso 9, capítulo 20, verso 9. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Este é o destino de Satanás e os seus anjos, o lago de fogo e enxofre. Mas não são somente para Satanás, porque muitos ímpios estão se colocando ao lado de Satanás. Jesus diz, aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, queridos, Jesus disse, aquele que não confessar o meu nome diante do mundo, eu também não confessarei o seu nome diante do meu Pai. Mas se você confessar o meu nome, Jesus diz, diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do meu Pai. E o teu nome estará no livro da vida do Cordeiro. E você estará vivendo comigo na Nova Jerusalém. Queridos, Jesus Cristo não quer nenhum dos seus filhos no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Por que escolher o lago de fogo e enxofre, se Jesus oferece a vida eterna para você? Jesus diz, eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Por que escolher o mal? Por que escolher o pecado? Por que escolher Satanás, que não te ama, que nunca fez nada por você, que não é amigo de ninguém? Satanás não é amigo de ninguém, nem dos bruxos. Queridos, Jesus Cristo é aquele que preparou um novo céu e uma nova terra para você. Ele morreu por você.
Ele ressuscitou por você. Ele subiu ao céu por você. E ele vai voltar por você. Ele vem buscar a sua igreja, arrebatá-la para o céu, no começo dos 1000 anos. E vamos viver e reinar com Cristo 1000 anos. E no final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer do céu. E nós vamos descer junto. E os ímpios serão ressuscitados. E Satanás vai reunir os ímpios e atacar a Nova Jerusalém. Mas não vai conseguir nada. Por quê? Jesus é o vitorioso. Só Jesus é vitorioso. Satanás treme diante do nome de Jesus. Pessoas endemoniadas, pessoas possessas. Quando você chega em nome de Jesus, os demônios saem apavorados. Porque eles não suportam o nome de Jesus. Ele é o vitorioso, o eterno vitorioso, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, queridos, nós vamos viver com Jesus na eternidade, na nova terra. Porque Deus vai recriar a nova terra. Como? Do jeito que era o Jardim do Éden. A nova terra será tão linda como era o Jardim do Éden. O capítulo 21 de Apocalipse todo está explicando como será a nova terra. Não vamos poder ler todo o capítulo 21 hoje, mas ali explica todo o capítulo 21 mostrando como será a nova Jerusalém. Como é que nós vamos adorar a Deus ali de sábado em sábado? De lua nova em lua nova? Nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado, assim como era no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3 diz que Deus terminou toda a obra da criação no 6º dia. E no 7º dia fez o descanso, o dia da comunhão, o dia da família. Para você ter comunhão com Deus no 7º dia. E descansou, e abençoou, e santificou o 7º dia. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. E nós vamos na nova terra. Nós vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém, de sábado em sábado, de lua nova em lua nova. Isto será no final dos 1000 anos, quando Jesus Cristo descer com a Nova Jerusalém, quando Jesus Cristo recriar a terra, fazê-la bela, formosa, bonita, como era o Jardim do Éden, ali o povo de Deus vai viver feliz. Ali não haverá mais morte, nem pranto. Não haverá lembrança mais das coisas passadas, queridos. Satanás será queimado. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4. Abra sua Bíblia. Em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, nós lemos aqui o verso 1 em diante. Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante. Porque aquele dia, ou seja, o dia em que Deus vai destruir a terra com fogo. Lembre-se que Deus vai destruir a terra com fogo no final dos 1000 anos. Não é agora na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, ele arrebata a sua igreja para o céu, e Satanás é preso e fica aqui os 1000 anos nessa terra desolada, vazia, um abismo. Mas no final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu, então os ímpios serão queimados no lago de fogo e enxofre. É isso que aqui em Malaquias capítulo 4 está falando, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade, impiedade, serão como palha. Você sabe como é que a palha queima? A palha queima ao ponto de virar o quê? Cinzas. A queima dos ímpios é comparada à queima da palha. Assim como queima a palha, serão queimados os ímpios. Por isso, leio de novo o verso 1, não é? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Quem é a raiz da impiedade? Satanás. Quem são os ramos? Os ímpios que se posicionaram ao lado de Satanás. Serão queimados, raiz e ramos. Ou seja, não haverá mais lembrança dos pecadores, nem do pai do pecado. E o verso 2. Verso 2 diz, mas para vós, quem é esse vós? Você e eu. Todo aquele que abraçou Jesus como Salvador. Todo aquele que abraçou Jesus como sol da justiça. Estes estarão salvos. Por isso a promessa é para você. Verso 2, Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nasce o sol da justiça na sua vida. Quando você abraça Jesus como Salvador, você tem a certeza da salvação, você tem a certeza da vida eterna. Mesmo que você morra, você será ressuscitado. Os que recebem Jesus como Salvador não temem a morte, porque para eles a morte é um sono passageiro.
Um sono que será despertado pela voz de Jesus na sua segunda vinda. Jesus volta e ressuscita os filhos seus que morreram crendo nele. É um sono passageiro. Por isso diz aqui, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis. O povo de Deus, na nova terra, saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. E o verso 3, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Queridos, o mal acaba. Os ímpios e Satanás e os anjos maus são queimados ao ponto de virarem cinzas, como a palha vira cinza. Pisareis os ímpios que se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é isso que a Bíblia ensina que acontecerá no final dos 1000 anos. Agora, queridos, abram a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Qual é a certeza absoluta de que a primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Jesus? E qual é a certeza absoluta que a Bíblia dá de que não só 144 mil irão para o céu, mas que todos os salvos em Cristo irão para o céu? Qual é a certeza que a Bíblia dá? Está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Leia comigo agora, verso 13 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Você entendeu esta frase? Paulo dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que estão mortos, os que já dormem. Existe muita teoria pagã, teoria errada com relação aos que morreram. No Espiritismo, os que morreram aparecem, mas não são os que morreram que aparecem no Espiritismo, são demônios. Lembre-se que Satanás e os demônios são mentirosos. Eles aparecem dizendo ser os mortos. Porque os mortos, na Bíblia, não sabem nada. Os mortos, na Bíblia, estão dormindo um sono inconsciente. Por isso, queridos, Jesus, através de Paulo, está falando, não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que estão mortos. Porque Satanás está enganando o mundo com essa ideia de reencarnação. Você morre, mas você reencarna. Você reencarna como sendo um sapo, você reencarna como sendo um cavalo, você reencarna... Não, queridos. Na Bíblia não existe reencarnação. Na Bíblia existe ressurreição. E a ressurreição vai acontecer na volta de Jesus. Só Jesus tem poder para ressuscitar. Não quero, porém, irmãos, leia comigo, verso 13, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Como é que a Bíblia chama a morte? Um sono. Estão dormindo. Dormindo inconscientemente. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança se desespera na hora da morte. Mas quem tem esperança sabe que vai ser um sono passageiro e logo Jesus volta e ressuscita e devolve os nossos entes queridos. E o verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você não crê que Jesus morreu e ressuscitou? Nós cremos. Assim também os que em Jesus dormem, assim também aqueles que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele, Deus os ressuscitará. Na segunda vinda de Jesus, Deus traz de volta da morte para a vida os que morreram em Cristo. É isso que Paulo está dizendo, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, é a segunda vinda de Jesus. Tem a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, ele morreu na cruz por você, mas agora é a segunda vinda de Jesus. Por isso Paulo diz no verso 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, talvez eu e você estejamos vivos para a vinda do Senhor. Vai ser muito breve, vai ser logo, vai ser na nossa geração. Talvez estejamos vivos sim, na segunda vinda de Jesus. Não precederemos os que dormem. Você que estiver vivo na segunda vinda de Jesus, você não vai para o céu antes dos mortos. Não, é isso que Paulo está dizendo. Não precederemos os que dormem.
Como é que Jesus vai arrebatar a sua igreja para o céu? Primeiro ele ressuscita os justos mortos. Depois ele já ressuscitam glorificados, irmãos. E aí todos os justos vivos, que nunca morreram, justos vivos, podemos estar entre eles, não é? Porque Jesus vai voltar logo. Seremos transformados assim no abrir e fechar de olhos. O corpo mortal será revestido da imortalidade. Seremos transformados. Por isso diz aqui agora, queridos, no verso 16. Esse texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16 tem muita verdade aqui. Verdades profundas no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é esse Senhor descerá do céu? Quem é ele? Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quietinho? Secreto? Será que a segunda vinda de Jesus é invisível? Muitos dizem que a segunda vinda de Jesus é invisível, que ninguém vê. Queridos, isso a Bíblia não fala. A segunda vinda de Jesus, diz aqui, descerá do céu com alarido. Vocês sabem o que é alarido? Alarido é mais do que barulho. Alarido é um barulho ensurdecedor. Não dá para você não ouvir quando é um alarido. E Jesus descerá do céu com alarido. Todos saberão que Jesus está descendo do céu. Todos. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. Imagine a trombeta de Deus tocando. É a trombeta de Deus. E é a voz do arcanjo que ressuscita quem? Os mortos em Cristo. Diz aqui, e os mortos que morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que a Bíblia diz ressuscitarão primeiro? Porque existe a primeira ressurreição, existe a segunda ressurreição. A primeira ressurreição acontece na segunda vinda de Jesus, no começo dos 1000 anos. E, queridos, os justos mortos ressuscitam primeiro. Por isso lá nós lemos em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte e reinarão com Cristo 1000 anos. Bem-aventurados são eles que ressuscitam primeiro na segunda vinda de Jesus. E agora o verso 17. Queridos, vai ficar alguém do povo de Deus, da igreja de Deus, dos salvos, vai ficar alguém aqui na terra durante os 1000 anos? Não, porque aqui está escrito, olha, verso 17 agora, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, aqueles que não morrerem e permanecerem vivos até a volta de Jesus, serão o quê? Seremos o quê? Arrebatados, juntamente com quem? Com eles, nas nuvens. Eles quem? Os do verso 16. Todos os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, não depois nem antes, mas juntamente com os ressuscitados. Aleluia! Aleluia! Os vivos, santos, que serão transformados de mortais para imortais, no abrir e fechar de olhos, como diz lá na primeira carta de Paulo a Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, fala que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais. E aí nós vamos nos ajuntar com os justos ressuscitados, para sermos arrebatados juntos. Os mortos não vão antes para o céu, os vivos não vão antes para o céu, mas os mortos em Cristo ressuscitam e juntamente com os vivos glorificados, juntos são arrebatados para o céu. Aleluia! Como a mensagem da palavra de Deus é clara, é cristalina. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens. Você e eu subimos nas nuvens. Carros de nuvens. Seremos arrebatados para encontrar o Senhor aonde? A encontrar o Senhor nos ares. Jesus não vai andar na terra, meu irmão. No começo dos 1000 anos, quando Jesus Cristo voltar, ele não anda na terra, ele não pisa na terra. Nós é que vamos ser arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Agora, tem um outro Cristo que vai andar na terra dizendo, eu sou o Cristo. Jesus disse,
Lá em Mateus capítulo 24, verso 22, 23, 24, diz: quando vos disserem, eis que ele está ali, eis que ele está lá, não acrediteis, porque é o falso Cristo. Satanás, ele personificará Cristo, e ele andará na terra dizendo, eu sou o Cristo. Mas é Satanás, porque o verdadeiro Cristo, ele não vai pisar na terra mais. Ele já viveu aqui 33 anos, e ele foi morto, ressuscitou e subiu ao céu, e ele vai voltar, mas não vai pisar na terra. Ele vai arrebatar a sua igreja, levá-la para o céu, 1000 anos no céu. No final dos 1000 anos, ele volta com a sua igreja, com o seu povo do céu, com a Nova Jerusalém no final dos 1000 anos. E os pés dele vão pisar no Monte das Oliveiras. No final dos 1000 anos, Zacarias capítulo 14, diz que os pés de Cristo tocam o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se divide em dois e se torna uma grande planície e recebe a Nova Jerusalém. Mas agora, queridos, na segunda vinda de Jesus, com alarido, com trombeta de Deus, os mortos ressuscitam. E juntamente com os vivos, são glorificados e subimos para o céu, nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nunca mais vamos nos separar do Senhor Jesus. Nunca mais. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Por que para sempre? Porque nós vamos viver os 1000 anos no céu com Jesus Cristo, mas no final dos 1000 anos vamos descer com ele na Nova Jerusalém, e ele vai recriar a terra, vai torná-la bela como era o Jardim do Éden, e vamos viver eternamente na nova terra, tendo a Nova Jerusalém como capital, e tendo ali o trono de Jesus Cristo, vamos adorá-lo de semana em semana, de lua nova em lua nova. Queridos, essa é a promessa de Deus. Agora, queridos, agora na segunda vinda de Jesus, quando Jesus descer do céu com poder e glória, será que pode ser uma vinda secreta? Será que pode acontecer de Jesus Cristo voltar e você não ficar sabendo? Não, não é possível. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Eu não poderia deixar de ler esse texto com você, que vai se cumprir exatamente no comecinho dos 1000 anos. Se cumpre Mateus capítulo 24 e o verso 30 e 31. Vamos ler. Mateus 24, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Perceba, queridos, que antes de Jesus voltar e aparecer no céu, o que vai acontecer? 29, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Antes da volta de Jesus, o que vai acontecer? O sol vai escurecer. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. De novo, pastor, de novo, anunciando que é chegado o momento da volta de Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora, queridos, mas Deus deu sinais que mostram que é chegado o momento. E o verso 30, então, o finalzinho do verso 29 diz, e as potências dos céus serão abaladas. E o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quantas tribos verão? Todas. Quantos países existem no mundo? Mais de 200 países. Queridos, reconhecidos pela ONU, 193, não é? Mas, queridos, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Será invisível? Não. Será secreta? Não. Será visível a todos os olhos. Porque os salvos ressuscitarão e os justos serão transformados no abrir e fechar de olhos. E os salvos serão arrebatados, diz o verso 31. Leia comigo o verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Vejam só, os anjos vêm com rijo clamor de trombeta. É barulho na volta de Jesus, nada de secreto. E o que os anjos fazem tocando as trombetas? Ajuntarão os seus escolhidos. Todos os salvos serão ajuntados de norte a sul, leste a oeste. Os seus escolhidos serão ajuntados desde os 4 ventos. O que é 4 ventos? Norte, sul, leste e oeste. De uma a outra extremidade dos céus. Essa é a promessa de Jesus Cristo, queridos. Jesus Cristo volta com poder e glória. Os salvos que estiverem mortos ressuscitarão, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, como diz 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15,
versos 51 a 54. Seremos transformados de mortais para imortais e seremos arrebatados juntos, vivos glorificados, justos ressuscitados, já glorificados, todos juntos, arrebatados para encontrar Jesus nos ares e viveremos com Jesus 1000 anos. E no final dos 1000 anos, desceremos com a nova Jerusalém do céu. Queridos, a nova terra será recriada e será o nosso lar eterno, com Jesus Cristo vivendo na nova Jerusalém, ali estando o trono do Pai. E agora eu quero ler para terminar Isaías 66. Isaías 66, queridos. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 66. E vamos ver o verso 22 e 23. O que vai acontecer nesse novo céu e nesta nova terra? Onde não existe mais lembrança do pecado. Nós vamos continuar adorando a Deus como Deus sempre planejou, semanalmente. De sábado em sábado. Quero ler para vocês capítulo 66 de Isaías, verso 22 e 23. Porque, como os céus novos e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Deus quer viver em comunhão com o seu povo. Queridos, Deus quer viver em comunhão com você hoje. Você precisa adorar a Deus antes do sol nascer. Antes das crianças se levantarem na sua casa, você tem que estar ajoelhado, adorando a Deus. Deus quer relacionamento com você. Deus quer comunhão com você. Na nova terra, nós vamos continuar adorando a Deus diariamente, mas nós vamos nos reunir na nova Jerusalém de sábado em sábado para adorar a Deus. E de lua nova em lua nova, vamos nos reunir também ali para comer o fruto da árvore da vida. Queridos, isso está aqui na Bíblia. Aqui menciona que nós vamos adorar a Deus e vamos comer na nova Jerusalém o fruto da árvore da vida, que produz 12 qualidades de frutos. Uma árvore que produz 12 qualidades de frutos, porque nós vamos comer uma qualidade de fruto da mesma árvore por mês, uma vez por mês. Por isso diz de lua nova em lua nova, vamos nos reunir na nova Jerusalém e de sábado em sábado. Alegrem-se com esta bendita esperança. Jesus Cristo está para voltar muito em breve. Mais breve do que você pensa. Os sinais que estamos vendo deste mundo conturbado são sinais de que o fim chegou. O fim chegou, o fim está próximo. Não sabemos o dia e a hora, porque Jesus disse daquele dia e hora ninguém sabe. Mas nós conhecemos que o tempo é esse. O tempo é esse. Que Deus te conforte com esta bendita promessa, com esta bendita esperança. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pela bendita promessa de que Jesus Cristo virá. Ele veio a primeira vez, morreu por nós, ressuscitou e subiu ao céu. Ele diz lá em João capítulo 14, verso 1 a 3, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós também estejais. Bendito seja o meu Jesus, porque ele voltará. Voltará justo agora no começo dos 1000 anos e arrebatará a sua igreja para o céu. E vamos viver e reinar com Cristo 1000 anos no céu. E Satanás ficará preso com seus demônios nesta terra, nesse abismo, nessa terra desolada e vazia por 1000 anos. Nós te louvamos, Pai querido, porque no final dos 1000 anos nós vamos descer com Jesus Cristo na nova Jerusalém, vamos descer para a terra. E os ímpios serão ressuscitados. E eles vão cercar a nova Jerusalém, mas descerá fogo do céu e os consumirá. Mas Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Nós amamos a tua justiça, Pai querido. Nós amamos a tua justiça. Nós nos deleitamos no teu amor e na obediência aos teus mandamentos. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Alegra o nosso coração com esta bendita esperança. E o meu pedido, querido Jesus, é que volte logo. Volte mais cedo do que estamos pensando. Nós queremos que os últimos acontecimentos sejam mais rápidos do que estamos pensando. Porque o mundo está sofrendo. O teu povo está sofrendo.
Poupa o teu povo, querido Jesus. Apressa-te, volte logo nos buscar. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos ter a próxima live, que será sobre as 7 festas sagradas da Bíblia. Será quarta-feira, 8 horas, horário Brasil, 7 horas, horário dos Estados Unidos. Se você não se inscreveu nos grupos, se inscreva, porque ali nos grupos nós vamos responder as perguntas que estiverem ali, serão selecionadas e pretendemos responder essas perguntas amanhã ou logo na terça-feira. Vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas. Que Deus derrame sobre você e lembre-se que as perguntas devem ser sobre a live de hoje, sobre os 1000 anos, tá ok? Fique com a graça de Jesus. Amém.